Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Ian Pimentel, advogado militante, professor universitário, doutorando, mestre pela Faculdade de Coimbra em Direito e em Sociologia, que vai falar sobre o tema Desafios Ambientais no contexto da COP30. Olá, doutor Ian, tudo bem? Olá, Raul, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é um tema tão relevante esse ano de 2025 para a gente, especialmente aqui no norte do estado. Isso, o tema COP, né, vai estar em alta aí o ano inteiro, então a gente já vai começar o primeiro programa gravado no ano de 2025, abordando esse assunto. E eu creio que teremos muitos outros convidados aqui para falar desse tema, porque são várias abordagens, né? Mas, doutor Ian, quais são os principais desafios enfrentados pelo segmento florestal no Brasil atualmente, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental? Raul, muito obrigado pela pergunta. Acho que o setor econômico florestal tem enfrentado diversos desafios, e é importante falar que o setor florestal, quando a gente fala do setor florestal, na verdade, de uma perspectiva da Amazônia, a gente não está falando apenas de um segmento econômico, mas a gente está falando de um local de habitação e de um modo específico de socialidade. Então, ainda que, obviamente, a iniciativa privada ela seja mais afetada por qualquer coisa que aconteça, há aqui, no caso da Amazônia, uma repercussão também em comunidades tradicionais, etc., que dependem da sua sobrevivência da floresta. Então, a gente tem aqui inúmeros desafios, entendeu? Eu considero que talvez o principal deles tem a ver exatamente com a percepção sobre as soluções que a gente vai adotar para esse setor ou esse segmento da nossa vida, que é o contexto da relação com o meio ambiente. No final das contas, a gente vive um momento em que esse setor ele é atravessado ideologicamente por diversas ideologias que, no final das contas, acabam por tangenciar as discussões ou um debate, digamos, mais pautado na ciência. O segmento florestal, especificamente falando, ele tem enfrentado inúmeros desafios, além desse desafio de ordem ideológica. A gente está vivendo um momento de retração econômica no setor, de pouca oferta de crédito, de regulações excessivamente desconectadas da realidade e com pouca avaliação de impacto. Então, eu acho que talvez o principal desafio e talvez a principal oportunidade que esse evento que nós vamos realizar aqui em Belém traz é a possibilidade de repensar o modo como nós vamos continuar produzindo na Amazônia, para a Amazônia e a partir da Amazônia. Sem dúvida alguma, de certa forma, ter um debate um pouco mais centrado na ciência e calcado na realidade da Amazônia é uma oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar, desculpa. Perfeito. Doutor Ian, como a advocacia e especialmente escritórios como o seu, que são especializados nessa área ambiental, têm contribuído para a promoção de uma gestão florestal sustentável e para o fortalecimento do compliance ambiental no setor? Bom, posso falar especificamente sobre o trabalho que a gente tem feito no escritório, que é um trabalho não especificamente voltado ao contencioso, como tradicionalmente se fez a advocacia no setor ambiental. Lá no escritório, acho que até pelo fato de todos nós sermos professores universitários, a gente tem uma preocupação muito grande com o consultivo. Eu acho que talvez esse seja o aspecto
que tem se sobressaído mais, embora a gente tenha conseguido também resultados expressivos na parte contenciosa, na parte de litigância ambiental, etc. Mas a parte consultiva é a parte que nós estamos focados, porque essa é essa forma de atuação que nos permite construir, junto com o poder público, soluções técnicas e científicas para os problemas que a gente vivencia. Então, especificamente no escritório, a gente tem procurado desenvolver, até pelo fato de advogar para entidades representativas do setor, um trabalho técnico voltado ao aperfeiçoamento legislativo. A gente sabe que um dos principais problemas que nós temos é não só a ineficácia do Estado, mas a ineficácia da legislação que o poder público produz, muitas vezes com graves problemas técnicos, com desconexão da realidade, como falei ainda há pouco, e um trabalho de adequação. Ou seja, a gente tem conduzido também com grandes empresas trabalhos de certificação ambiental, não só FSC, mas ISO, portanto, são sistemas de certificação de qualidade, que buscam, no fundo, não só, de certa forma, promover uma adequação legal, mas, no fundo, deixar um legado de sustentabilidade, que é o que, de fato, a gente espera. É que uma empresa ela não deixe só um legado de adequação ambiental, de cumprir norma. É realmente gerar impacto positivo para a comunidade onde ela está inserida. Então, eu acho que isso a gente tem conseguido e tem tido resultados nesse domínio. E como é que é esse diálogo com o poder público? Porque nós sabemos que as questões ambientais sempre têm órgãos públicos envolvidos e não é um direito privado onde as partes sentam e se conciliam. Como é que é o diálogo com o poder público no momento de se conciliar ou de se fazer alguma coisa preventiva? O Estado abre oportunidades para isso, para se evitar demandas judiciais? Olha, Raul, assim, a gente tem iniciado um trabalho de interlocução muito grande, sobretudo com a advocacia pública que atua nos órgãos ambientais. Não vou lhe falar que assim, isso é uma coisa que já havia sido feita ou que já vem sendo feita há muito tempo, porque, de certo modo, a mentalidade ainda é muito pautada entre o nós e o eles. Os órgãos ambientais, pelo menos assim, a impressão que se tem é que eles estão muito voltados a uma atividade mais policialesca, mais regulatória do que efetivamente conciliatória. Entretanto, isso é uma coisa que a gente tem incentivado e tem tentado estabelecer, e eu acho que a gente tem tido assim, uma boa abertura nesse aspecto, porque o nosso debate ele é científico. Quer dizer, é muito difícil você recusar dados da ciência. Nesse momento, agora no mês de dezembro, estou muito satisfeito com um trabalho específico que nós fizemos, que foi um trabalho técnico de análise de uma instrução normativa que o IBAMA publicou e de um parecer que o IBAMA publicou relacionado a novas regras exploratórias e de comércio exterior para 3 espécies florestais que foram incluídas na Convenção de Ameaçados de Extinção. E nós conseguimos produzir um documento altamente técnico e científico, pautado na literatura científica, mesmo sendo advogados. Lhe digo isso assim com uma certa satisfação pessoal, porque eu já submeti esse documento que o escritório elaborou a diversas autoridades da engenharia florestal, da botânica, etc., e todos eles apontaram que o estudo realmente está muito subsistente. E esse estudo ele foi elaborado exatamente para isso. Vamos sentar, vamos discutir e vamos debater essas referências científicas que vocês estão usando, porque essas referências elas não têm uma consonância com a literatura maior que já foi produzida sobre essas espécies, por exemplo. Estaria um pouco defasado o que foi embasou a tal portaria, tal documento governamental. Talvez ou defasado ou talvez pouco fundamentado cientificamente, mas o fato é que não está um documento adequado. Tem, além de problemas jurídicos graves, que violam diversos princípios, há também uma ausência de fundamentação científica há uma ausência de fundamentação científica que sustente as decisões que foram tomadas. Então, é óbvio que
normalmente a gente... Nessa hora, talvez, a gente perceba e consiga sentir, principalmente os advogados, o quanto a ideologia fala mais alto em determinados momentos. Sim, nesse ponto sim, porque isso eu pego como exemplo, por exemplo, a questão da discussão da exploração de petróleo na margem equatorial. Eu vejo esses debates sobre a possibilidade ou não de se licenciar essa exploração, e nem se estava falando da exploração no momento que o debate iniciou, e sim só da sondagem, e as pessoas, porque eu acho que isso vai causar degradação ambiental, porque eu acho que isso vai não sei o quê. E via agentes do Estado, agentes públicos... Eu acho, eu né? acho. O achismo. Não é exatamente o que eu acho e não é exatamente o que você acha. É o que a ciência diz, entendeu? Então, se a ciência ela consegue me indicar parâmetros seguros de exploração e medidas mitigatórias ou compensatórias que eu posso adotar para tentar recuperar o meio ambiente, esse que é o caminho. Não é exatamente a ciência que eu quero que diga o que eu quero. É a ciência baseada em dados objetivos, com verdades hipotéticas que são testadas empiricamente, entendeu? Então, quando a gente, de certa forma, se volta a desenvolver... Fora disso é achismo. Né? Quando a gente se volta no escritório a desenvolver esse tipo de trabalho, é muito difícil recusar o diálogo conosco, porque a gente dificilmente vai para uma discussão como essa sem ter pelo menos uns 2 ou 3 pareceres técnicos sobre o assunto, entendeu? Com fundamentação científica. É muito difícil. E a gente provoca, de certa forma, que o órgão responda cientificamente. Então, isso, de certa forma, faz com que o debate ele comece a entrar naquilo que é o esperado em termos de parâmetros de discussão, e ele exija também uma certa argumentação. Quer dizer, o poder público não pode simplesmente decidir as coisas com um impacto econômico e social relevantíssimo e não sentar com a sociedade para debater esses assuntos. Claro. E, infelizmente, algumas decisões têm sido assim. Então, é um desafio, mas a gente está investindo duro nisso aí. Doutor Ian, com Belém sediando a COP30, que mensagem o evento traz para a Amazônia e quais as oportunidades que ele oferece para a valorização das florestas e da economia verde? Olha, em termos de mensagem, eu acho que a principal mensagem, e eu realmente espero que isso seja assimilado no Brasil, é a de que a Amazônia ela precisa ser pensada pelas pessoas da Amazônia. Isso é uma coisa até que o governador tem falado frequentemente em várias entrevistas, etc. Mas, infelizmente, é uma realidade que ainda não é vivida. As políticas para a Amazônia, e aqui quando eu falo de políticas, eu falo não só de políticas ambientais, políticas de ocupação e regularização fundiária, ocupação de solo, enfim. Todas as políticas para a Amazônia, elas são pensadas a partir de um determinado contexto e por pessoas que não fazem parte da Amazônia. Então, eu acho que essa COP ela traz uma oportunidade de dar esse protagonismo e essa voz às pessoas da Amazônia, aos amazônidas. E, por outro lado, eu acho que talvez o principal legado positivo que esse evento ele vai nos deixar é a necessidade de encarar que a Amazônia ela precisa ser tratada dentro de um contexto também social e econômico. A floresta ela precisa ter valor econômico para que as pessoas que vivem da floresta consigam sobreviver. Eu não posso, exatamente. Eu não posso simplesmente criminalizar práticas que são, às vezes, práticas ancestrais. Eu não posso simplesmente impedir que se desenvolvam atividades econômicas aqui na Amazônia e não trazer nenhuma compensação econômica para que as pessoas consigam dar curso aos seus projetos de vida, para que as comunidades tradicionais consigam mandar seus filhos para uma universidade, consigam sustentar seus filhos nas universidades, nos grandes centros urbanos, etc. Então, também advogo para comunidades tradicionais e posso te assegurar que, se para o setor econômico é vital, de certa forma, se assegurar uma liberdade econômica, para as comunidades tradicionais é mais vital ainda. Porque sem essa liberdade econômica, essas comunidades não conseguem sequer ter acesso à educação, ter acesso à saúde, muitas não conseguem nem chegar nos centros urbanos. Me parece que se fala muito em proteção à floresta, proteção à fauna, à flora e tudo mais, e as comunidades que vivem nessa floresta são esquecidas. Uhum.
Não, e isso é, infelizmente, a realidade que a gente viveu historicamente, vive desde que o território, de certa forma, foi ocupado pelos europeus. E enquanto a gente não mudar essa mentalidade de colonização interna que nós temos no Brasil, realmente a gente não vai conseguir avançar com as coisas. Então, eu acho que essa COP ela traz a oportunidade de nós entendermos que o setor econômico de base florestal, e aqui quando eu me refiro a setor econômico de base florestal, eu estou me referindo à produção madeireira, estou me referindo ao mercado de carbono, a tudo aquilo que pode gerar valor a partir da floresta, precisa ser encarado com seriedade e com cientificidade. Eu não posso simplesmente adotar uma abordagem que ignora o impacto social e econômico e a relevância social e econômica que a floresta tem para a vida da gente. Então, isso eu acho que é uma coisa que é muito importante. A gente começar a encarar com uma certa seriedade, e aqui quando eu me refiro com seriedade, não é exatamente a seriedade de impedir as coisas, é encontrar modos de fazer. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Doutor Ian, a regulação e fiscalização do mercado de produtos florestais são frequentemente apontados como áreas críticas. Na sua opinião, quais avanços são necessários para que essas questões sejam tratadas de forma mais eficaz? Olha, Raul, eu acho que como advogado que lida com a burocracia do Estado diariamente, eu posso te dizer que o principal problema é realmente a ineficácia da administração. O Brasil, ele herdou uma cultura... aliás, isso é um problema que vem desde o descobrimento, né? Assim, eu te confesso que esse é um assunto que me... Já melhoramos um pouco do descobrimento. Que me causa uma certa tristeza. Eu estou lidando com isso diariamente a propósito dessa regulação nova agora que eu estou lhe falando. Porque o Estado, ele infelizmente é muito ineficaz. Aqui, quando eu falo o Estado, eu me refiro a toda a máquina pública. Sim, a nível claro. federal, estadual, municipal. E essa ineficácia, ela se dá em diversos âmbitos. Ineficácia normativa, quer dizer, infelizmente, quando as normas são elaboradas, elas são elaboradas sem... muitas vezes consulta à sociedade, à iniciativa privada, sem uma estimativa dos impactos sociais. Sem ouvir os interessados. Administrativos, né? Que aquilo vai causar. Nesse momento, eu estou assim, experimentando uma situação curiosa, que é o Estado criando para ele mesmo uma burocracia que ele não é capaz de lidar. Quer dizer... Muito comum isso. Por simples falta de... estrutura. Pessoal, entendeu? Então assim, eu acho que o principal problema realmente que nós enfrentamos hoje é achar que todas as soluções para os problemas que nós enfrentamos vão ser resolvidas com mais regulação e com mais burocracia, quando, na verdade, elas viriam se a gente tivesse um pouco menos de burocracia e mais prestação de auxílio às pessoas, às empresas. E aqui, quando eu falo de auxílio, não é auxílio no sentido de ir lá e me ensinar a fazer as coisas. É no sentido de orientar, entendeu? Você tem que fazer assim, esse documento tem que ser elaborado dessa forma. Olha, a gente protocolamos um pedido de licença de exportação. Olha, esse pedido tem o prazo tal para ser apreciado e se cumpriu o prazo. Então, quer dizer... Sem falar nisso, né? Cumprimento de prazo por parte do Estado. A burocracia, ela acaba, assim, causando diversos prejuízos ao contribuinte, àquele que bate às portas dos órgãos públicos, porque tudo demora, tudo é lento, tudo tem uma incerteza, né? Você não tem... Olha, eu sei que, teoricamente, vai dar certo, é para funcionar, é para ser deferido o pleito, mas chega lá, você sempre vai encontrar entraves, aí muda a portaria, a legislação... sem qualquer... Eu vou lhe dar um exemplo... justificativa plausível. Eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que esse exemplo que eu vou lhe dar é o retrato que pode resumir tudo o que acontece no Brasil de uma forma geral e não especificamente no setor ambiental. Em 2022,
foi aprovada a inclusão dessas 3 espécies, que é o ipê, o cedro e o cumaru, na lista do anexo 2 da Convenção de Ameaçadas de Extinção. Eles não estão necessariamente em ameaças de extinção, mas é uma medida regulatória para evitar que venham a entrar. Em 2022. Em 2023, era para o IBAMA, em 180 dias, publicar uma instrução normativa regulamentando as novas regras exploratórias e as novas regras de comércio exterior para essas 3 espécies. Eles adiaram para 2024. Em 25 de novembro de 2024, passou a viger essa nova instrução, ou em princípio, essa nova regulação. Só que a instrução normativa não foi publicada, Raul. Então, a situação que nós estamos vivendo hoje é o quê? O IBAMA publicou em 13 de dezembro de 2024 uma regulamentação que deveria ter sido publicada ao menos no primeiro semestre de 2024. Qual foi a consequência disso? Eu tenho diversos clientes que estão com carga apreendida no exterior, porque sem essa regulamentação, o documento que deveria ter acompanhado a carga não acompanhou. Não acompanhou e não é possível. Então, assim, eu passei o mês de dezembro todinho emitindo esses documentos junto com os meus clientes, né, com os engenheiros, etc., e fazendo as liberações no IBAMA de Brasília para poder recolher esses documentos em Brasília e encaminhar para diversos portos nos Estados Unidos, onde essas cargas estão apreendidas. Só que lá nos Estados Unidos, o custo de armazenagem é diário. E eu todo dia tenho um valor novo de taxa cambial. E você está vendo o que está acontecendo com o preço do dólar. Além disso, montaram uma força-tarefa nacional para apreciar esses pedidos de exportação, especificamente dessas cargas, e até hoje não saiu um pedido de exportação, uma licença para nenhuma empresa do estado do Pará. Ou seja, a norma é elaborada por quem não conhece a realidade daquele trâmite, daquele processo, daquela situação. E acaba criando embaraços que não deveriam existir. Você imagina, o setor florestal, ele representa, em termos de balança comercial do Estado, o 4º principal setor econômico do Estado. Só perde para mineração, pecuária, e eu acho que atualmente para soja e commodities desse gênero. Então, nós já ocupamos as primeiras posições, hoje nós somos o 4º setor mais relevante economicamente para o Estado. A gente está falando aqui, Raul, de uma receita anual de mais ou menos 200 milhões de dólares. E eu ainda lhe acrescento o seguinte, diferentemente de todos os outros setores econômicos que exportam matéria-prima bruta, o Pará exporta produto industrializado. Então, quando a gente fala de setor florestal e exportação de setor florestal, a gente está falando de produto industrializado. Ou seja, toda a cadeia de produção de valor daquele produto se dá gerou imposto, aqui, gerou emprego, gerou uma série de benefícios para o Estado. Tudo. Você sabe quanto é o ICMS incidente sobre o produto madeireiro? Eu acho que é 19% ou 20%, se eu não estou enganado. Quer dizer, 1/5 de tudo que é produzido pelo Estado, em termos madeireiros pelo Estado, fica para o Estado do Pará. Entendeu? Sim. Então, é um setor econômico relevantíssimo que tem sido muito maltratado pelo poder público. Maltratado, quando eu falo aqui, é maltratado mesmo, desrespeitado politicamente, desrespeitado socialmente e desrespeitado juridicamente, entendeu? Então, o trabalho do meu escritório também tem passado um pouco por isso, por levar essa mensagem de conscientização e dizer que nós não iremos deixar de utilizar a madeira. Nós não iremos, ninguém deixará de usar a madeira. Se a gente não encontrar um modo de tornar as coisas viáveis, no final das contas, quem vai perder é a sociedade do Pará e a sociedade do Brasil. Não é o mercado internacional que vai passar a comprar na África, que vai passar a comprar na Ásia. Não são os europeus, os americanos que vão ficar sem... Somos nós. Somos nós que vamos ser prejudicados com desemprego, com inflação alta, etc. Então, é essa mensagem, eu acho que é essa consciência que a COP ela pode nos trazer. Doutor Ian, para finalizar, qual a sua visão sobre o futuro do segmento florestal diante das mudanças climáticas
e das metas de sustentabilidade global. E como a COP30 poderia contribuir para o futuro do segmento? Olha, Raul, eu acho que o setor florestal ele é vital, absolutamente vital para a conservação da floresta. Eu vou lhe explicar isso, tentar explicar rapidamente a partir de várias perspectivas. Do ponto de vista biológico, o manejo florestal é a colheita específica, individualizada e seletiva de determinadas espécies. Então, a gente tem ali um ponto de maturidade. Obviamente, a gente está falando de seres vivos, a gente tem um ponto de maturidade e a gente faz a extração de indivíduos que são 100% identificados previamente e licenciados, etc. E essa extração seletiva, ela me permite ter um enriquecimento biológico daquela floresta, daquele espaço, daquele ecossistema específico. Por quê? Porque a árvore, ela é uma combinação química, físico-química. A árvore é um produto físico-químico de sol, energia e matéria orgânica. Então, quando eu faço a colheita seletiva de determinados indivíduos na floresta, eu permito que aquela floresta ela esteja em constante regeneração, além, obviamente, de permitir a diversidade biológica. Em segundo lugar, onde há manejo florestal, não há exploração ilegal, não há incêndio, não há toda essa sorte de eventos climáticos adversos que a gente está vivenciando. Então, de certa forma, a iniciativa privada chega aonde o Estado não consegue chegar. E o fato de estar em locais remotos, isolado dos grandes centros urbanos e fazendo um trabalho que é muito relevante, assegura a conservação daqueles ecossistemas. Então, de certo modo, sem o manejo florestal, é impossível a gente fazer conservação de floresta, porque aonde não há iniciativa privada, há ilegalidade. Os meus clientes todos, eles têm CNPJ, endereço fixo, há 30 anos, o poder público sabe onde é o endereço de cada um. Como é que você faz isso com o ilegal? Não tem como ter. O ilegal, ele entra no meio do mato, instala a serraria dentro do mato, tira as coisas dentro do mato. Desaparece. Desaparece. O garimpo que a gente está... O problema. Mesma história dos garimpos. É a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Então, ao invés de simplesmente impedir ou criar obstáculos para o exercício de uma atividade econômica, o Estado precisa compreender que o setor florestal está junto dele na tarefa de conservar e não de destruir. Ok. Doutor Ian, muito obrigado pelos esclarecimentos e eu espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar sobre assuntos ambientais e outros assuntos de importância e agradeço muito a sua presença. Obrigado, Raul, mais uma vez e obrigado pelo espaço e pela oportunidade de poder trazer essa mensagem importante, que eu acho que é uma mensagem que interessa a toda a sociedade. A toda a sociedade. Obrigado. Obrigado.